para diversas aplicações. Lisa, como você foi criada? Para esse episódio da série Hackers, a Stephanie configurou os serviços de Watson para que eu respondesse exatamente o que ela perguntar. 1950 foi o início da inteligência artificial com Turing. Qual que era a ideia dele? Ele tinha um problema super complexo de fazer uma máquina que ia resolver os problemas do enigma e ele não conseguia. Não é que ele não conseguia por falta de capacidade intelectual, ele não conseguia porque ele não tinha capacidade de analisar todos os dados que estavam lá dentro, todas as possibilidades. Ele tinha um computador que conseguia fazer isso, mas o if then else não era suficiente. Se isso, faça isso. Se isso, faça isso. Tem um limite para essas suposições. E aí, ele aplicou uma inteligência artificial que foi o início de tudo isso. Mas isso ficou um pouco nebuloso. A gente disse que teve até o inverno da inteligência artificial por um bom tempo, até começarem a surgir os algoritmos de machine learning e até deep learning, que é treinamento bem avançado, que é entender as redes neurais, como o cérebro funciona, para chegar no hoje. Vamos pensar assim, inteligência artificial é um mundo no qual queremos simular as capacidades humanas. Machine Learning é o treinamento de máquina, é o treinamento para generalização. Como vocês aprenderam a amarrar o sapato de vocês, vocês foram lá aprendendo passo a passo, demorado, cheguei num laço. Aprendeu. Hoje, você é crescido, você amarra o mesmo tênis? Não, você aprendeu o processo. Essa é a ideia, que você dê informação para uma máquina de machine learning, ela executa algumas informações, tira insights e consegue aplicar em coisas que não foram treinadas. O segundo deles é o deep learning, que é coisa um pouco mais complexa. O deep learning simula o cérebro humano. Passa uma informação por um neurônio, ele executa alguma coisa e tira uma resposta. É exatamente isso que acontece no deep learning. Quando você posta uma imagem numa rede social e ele já marca lá, eu acho que é você. Como ele fez isso? Ele pegou com base de outras imagens que você já mandou, pegou seus padrões da face e falou, eu acho que é você. E no momento que você fala, sim, sou eu, você está treinando a rede social. A inteligência artificial é o fim e machine learning e deep learning são meios para isso, como existem alguns outros algoritmos que nem são classificados como isso, que também estão dentro de toda a inteligência artificial. Então, a complexidade se dá em o que você quer fazer, o que você vai usar com a inteligência artificial. E aí, a gente tem diversos mecanismos para aplicar tudo isso. Até algumas décadas atrás, você tinha máquinas tomando decisões inteligentes, mas com regras definidas por humanos. Por exemplo, como é que se identificava spam, e-mail, spam em e-mail até recentemente. Ou spam tem que ter a palavra compra em algum lugar, por exemplo. Você inseria essas regras, o algoritmo seguia essas regras e tomava uma decisão inteligente. Essa é a grande diferença. Então, hoje, os nossos algoritmos aprendem, estabelecem as regras para tomar uma decisão inteligente. A questão do mapeamento cerebral, que nós estudamos dentro da FEI, ele está muito mais relacionado a um contexto de tarefas cognitivas complexas. A gente sempre confundiu, em algum momento, a gente imaginou o xadrez pelo próprio esforço cognitivo que ele requer, como esses jogadores tomam as suas decisões, mas não de forma explícita, onde eles descrevem, olha, eu fiz esse movimento, eu realmente peguei esse peão e movi para essa posição, porque isso vai me dar uma vantagem comparativa imediata importante para eu vencer a partida. Muitas vezes esses movimentos são feitos quase de forma involuntária, onde ele não consegue, de fato, descrever. Então, a partir daí, o que nós fizemos? Talvez se a gente entrar dentro da mente desses jogadores, e aí nós usamos duas tecnologias, uma foi o eye tracking, onde a gente começou a observar, a partir de determinadas questões, para onde eles olham, então, ou seja, quais são as regiões do tabuleiro que são importantes para essas tomadas de decisões, e mais do que isso, quer dizer, que regiões do cérebro estão sendo ativadas para essa tomada de decisão. Talvez você tome essa melhor atitude ou melhor ação porque você foi treinado para isso. Você sabe qual é aquela situação, você já vivenciou e você sabe que aquela é a jogada ótima.
A questão é que nem sempre você vai estar diante de uma situação como essa. Você está gastando um esforço cognitivo em regiões que não são as regiões importantes para essa tomada de decisão. Compreendendo melhor esse esforço cognitivo, a gente consegue passar isso para mais pessoas. Dentro de um conceito completamente diferente de simplesmente responder certo ou errado para questões que foram colocadas. No final, a gente quer melhorar o ensino do xadrez, mas que a gente acredita que vai melhorar o ensino de uma maneira geral. Lisa, quais serviços você utiliza? Eu utilizo 3 serviços de inteligência artificial que estão na nuvem da IBM. Um de transcrição do áudio para texto, um de entendimento de linguagem natural e um para sintetizar o texto em áudio novamente. Lisa, valeu, hein? Obrigada a você. É nóis. O exemplo mais simples para falar de inteligência artificial é da Siri. Hoje você conversa com ela, Siri, preciso mandar um e-mail, né? Ela consegue até ver sua agenda, já saber o que vai vir, mas ela é estreita a uma função. Isso é uma base da inteligência artificial que a gente diz que ela consegue ter um core de informação estreito. Depende do que você treinou. Então, por exemplo, se a gente treinar uma inteligência artificial para falar de medicina, se você for perguntar para ela em relação a coisa financeira, ela não vai saber. Por quê? Uma pessoa por trás, que a gente diz que não é nem um programador, talvez até uma pessoa específica, um médico treinou a inteligência artificial para falar de medicina. E um outro profissional teria que falar, por exemplo, da questão financeira e das questões culturais, porque alguém aqui fala de uma maneira um oi, que talvez vai até para Minas, né? E aí, bom, já é uma coisa totalmente diferente. Para nós, seres humanos, entendermos que oi e aí, bom, é a mesma coisa, demorou um tempo. Mas se você começar a aprender, você vai ganhando essa informação. A mesma coisa aqui, agora eu tô falando com você, você vai pegar essas informações, guardar e aprender com elas. Você aprendeu tudo? Algumas coisas a gente pega, algumas coisas a gente não pega, e a partir daí você vai incorporando no seu dia a dia. A gente treina ele para determinadas situações porque a inteligência artificial hoje não engloba tudo. Ela é perfeita para a área da saúde, né? Porque exatamente o objetivo desses algoritmos é utilizar a complexidade de informação disponível para tomar uma decisão inteligente, né? A melhor decisão possível. Tá? E a área da saúde é muito complexa, né? Então, por isso que eles têm funcionado tão bem na área da saúde. A gente tem visto muitas aplicações recentes, desde o início, né, do contato do paciente, por exemplo, em decisões sobre triagem de pacientes, decisões sobre necessidades de internação de pacientes, etc. Até o meio, por exemplo, em questão de diagnósticos, né, auxílio a diagnósticos de doenças, etc. Né, e até o fim do contato do paciente com o sistema de saúde, por exemplo, em decisões sobre alta hospitalares ou decisões sobre necessidade de reinternação, etc. Tá? Então, todos os momentos do contato do paciente com o sistema de saúde, a gente vai ter a atuação desses algoritmos de machine learning. Você vai me falar se é ou não é a mesma pessoa e apertar o espaço junto com a sua resposta. Tudo bem? Tá. Sim ou não? Não. Não. Sim. 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 Não. Sim. As pessoas normalmente olham para o centro da imagem e depois elas se perdem. Elas não conseguem mais pegar aonde que as pessoas estão olhando. E aí ela começa a olhar para o resto. Se você pegar o melhor e o pior, você percebe que os piores olham mais para os olhos, enquanto os melhores olham mais para o centro da face. A ideia é, ao invés de fazer um teste com 40 questões, eu posso pegar só a estratégia ocular, fazer o trabalho matemático em cima desses dados e responder se você é ou não é com 1, 2 ou 3 imagens. Nós, professores, sabemos que a gente pode fazer uma prova onde a gente aprova todos os alunos e a gente reprova todos os alunos. A grande dificuldade que o professor tem diante de uma situação como essa é como é que você cria uma prova que permite aquele que estudou mais, né, tenha um desempenho melhor, e aquele que estudou menos, obviamente, pelo fato dele não ter compreendido tanto os conceitos, ele acaba tirando uma nota menor. Só que, se você olhar a execução da prova por simplesmente o acertou e errou, né, que é o que a gente faz hoje, você perde a informação que é a mais importante. Qual foi a dificuldade, de fato, que esse estudante teve para desempenhar aquela tarefa? Diante de uma situação onde você percebe o esforço cognitivo desse estudante,
você talvez, a estratégia mais correta que você tenha que fazer é ter uma prova que muda de acordo com a resposta desse estudante. Se ele responder uma questão fácil, sem esforço cognitivo, e a gente pode observar isso pelas ativações que ele, né, teve do cérebro, pela forma como a pupila dele variou, né, o diâmetro da pupila dele variou, aí eu posso falar assim, olha, essa questão que eu imaginava sendo difícil para ele, na verdade foi uma questão trivial. Então eu preciso elevar o nível dessa minha questão para continuar fazendo com que ele tenha um esforço cognitivo que eu acredito que seja importante para o aprendizado dele. E para aquele que, teoricamente, foi mal na primeira questão, embora ele tenha feito um alto esforço cognitivo, se eu colocar uma questão na mesma proporção daquela, talvez eu perca esse estudante. Ele entra num outro processo, ele simplesmente desiste de responder a questão. Se o objetivo é fazer com que as pessoas aprendam mais, você tem que ter uma forma de, sempre nesse momento, estimular cada vez mais, né, a execução da tarefa para, consequentemente, ter um aprendizado maior. Você pode ajustar, né, essas avaliações e, mais do que ajustar, na verdade, você pode fazer com que você, num processo de ensino, você contemple o que é o objetivo fim, fazer com que ele aprenda mais. O algoritmo é simplesmente um conjunto de regras para um objetivo específico. Tá? Então, nós utilizamos nosso laboratório de 15 a 20 algoritmos em todas as pesquisas recentes que fazemos. E nunca sabemos qual, para aquele problema específico, qual vai ser o melhor algoritmo para tomar essa decisão específica. Por quê? Porque cada algoritmo toma decisão utilizando um conjunto de regras diferente, busca padrões nos dados de uma forma diferente. A gente testa o quanto cada um deles está acertando, que nós chamamos de performance preditiva, e dada a melhor performance, a gente escolhe esse algoritmo. A gente fala, ó, esse algoritmo, para esse problema, esse algoritmo é o melhor. E a gente consegue uma taxa de, né, uma acurácia, uma acessibilidade, especificidade tanto, porque eles conseguem te dar um risco. É, né, uma coisa que nós trabalhamos também. Né, o risco, por exemplo, de você ir a óbito em 5 anos. Tá? É uma coisa que nós mostramos com os nossos algoritmos, com dados brasileiros, que nós conseguimos uma performance bastante boa, mesmo com poucos dados. Tá? E no futuro a gente vai conseguir também indicar qual o risco, por exemplo, de uma pessoa ter um ataque do coração, né? Infarto agudo do miocárdio nos próximos 5 anos, por exemplo. Né? Ou ter um AVC nos próximos 5 anos, um derrame nos próximos 5 anos. Tá? Dada a sua situação genética, né? As suas características genéticas, comportamentais, socioeconômicas, demográficas, juntando tudo, né? A gente vai conseguir desenvolver esses algoritmos para dar um score de risco, né? Não só de óbito, mas de desenvolvimento de doença. E a grande ironia da área, né, que alguns profissionais ainda têm um pouco de receio dessa questão de substituição do profissional de saúde, que, na verdade, ao permitir que os profissionais tomem melhores decisões, né, você aumenta a demanda pelo trabalho do profissional de saúde. Né? Mais pessoas vão procurar os médicos, por exemplo. Elas vão ter mais confiança num bom diagnóstico, numa boa decisão. Né? Então, vai ser extremamente benéfico para os profissionais de saúde, ao contrário do que algumas pessoas ainda acham. O ponto é o seguinte, eu fiz toda a programação aqui dentro como se fosse um computador normal. E uma vez feito isso, eu consegui usar os serviços de Watson, que até a Lisa comentou lá na brincadeira, que é o de transcrição de áudio, de entendimento de linguagem natural e depois para passar o texto para áudio novamente. Falando especificamente sobre o Watson, que é o que eu trabalho já faz um bom tempo, ele começou lá em 2011 no Jeopardy! O Jeopardy é um jogo de perguntas e respostas bastante curioso, porque ao invés do apresentador dar uma resposta, ou uma pergunta, né, ele sempre retorna com uma informação. Qual que é a ideia? Se eu falasse, por exemplo, claustrofobia. Muitas vezes, quando eu faço essa brincadeira, a pessoa fala, medo de ficar em local fechado. Eu falo, pô, você teria errado o Jeopardy! Aí a pessoa, não, como assim? Claustrofobia é o medo. Eu falo, porque necessariamente para o jogo você tem que devolver com uma pergunta. E é um ramo bastante complexo conseguir entender o contexto e gerar uma pergunta. Isso já é inteligência artificial. Então o Watson foi treinado com toda a base do Wikipedia. Ele não estava conectado na internet para não ser injusto com os outros jogadores. Tinha um braço mecânico, até por sinal, porque o cérebro humano demora até 3 segundos para processar uma informação. E ele ganhou o Jeopardy, usando os serviços de transcrição de áudio, né? Porque ele falava também. Mas isso não era tudo. Até então era uma super máquina. Aí você deve perguntar, poxa, e como isso já está democratizado? Os pesquisadores da IBM começaram a falar, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, que seja totalmente democratizado. Considerando essa transformação digital, tantos dados disponíveis, não pode ser
uma máquina numa sala que responda perguntas e respostas. E por isso que hoje os serviços de Watson estão na nuvem. Qualquer pessoa pode acessar esses serviços. E não é uma super máquina que faz tudo. São pequenas caixas. Uma caixa que faz transcrição de áudio, uma caixa que entende a linguagem natural, uma caixa que entende imagem. Você vai mandar uma foto, ele entender o que é. Queries em banco de dados. Ah, não, eu quero fazer um modelo estatístico. Então já são coisas prontas que a IBM fez e democratizou. A revolução que a gente passa é a revolução da informação. A gente precisa rever diversos conceitos e a educação vai ser realmente a mola propulsora de tudo isso. Nós, como professores, precisamos rever a forma como a gente passa esse conhecimento. Ao meu ver, tão básico quanto o português, tão básico quanto a matemática, tão básico quanto as questões relacionadas às relações humanas, que precisa ser ensinado desde o início. Quer dizer, as pessoas vão ter que começar, de alguma maneira, a aprender qual é a lógica da programação, como é que eu faço um programa, como é que eu automatizo esse processo. E, na verdade, é isso que as crianças querem desde agora. Elas querem aprender a programar. Vai ter que considerar dentro, como um índice importante de alfabetização, não só ler e escrever, mas vai ter que ser ler, escrever e, de alguma maneira, entender um processo de lógica, né, relacionada à própria computação. Porque é isso que a gente vai acabar convivendo, já está convivendo, mas vai conviver muito mais. O que eu acredito é que muita gente ainda não vê valor na inteligência artificial. Muitas pessoas nem sabem que ela está disponível para qualquer um. Faço muita palestra em muito lugar, workshops, e as pessoas nunca tiveram contato com isso. Minha mãe, que é professora, já chegou para mim e perguntou: Stephanie, o que eu posso usar de inteligência artificial? E eu dei casos diversos, até a São Paulo está usando hoje um assistente de professor para dar as informações melhores possíveis para os alunos. Então, eu acho que o que falta na população não é nem entender e rejeitar a inteligência artificial, ainda falta essa inserção de tecnologia como um todo. E nós realmente visamos que qualquer um possa utilizar. Por isso que eu trabalho muito com desenvolvedor. E desenvolvedor tem em qualquer lugar, tá? Numa grande empresa, tá na comunidade, tá em startup, tá em parceiros, e qualquer um pode usar também. A demanda pelo trabalho de profissionais que saibam utilizar machine learning para tomar decisão está aumentando muito, né? Então, pesquisas de sites de currículos, né, têm contado constantemente no Brasil que a habilidade que você pode colocar no teu currículo, que te consegue um emprego mais rapidamente, emprego de qualidade mais rapidamente, é a capacidade de analisar dados. Está se equiparando a outras grandes profissões tradicionais. Né? Então, a demanda está muito grande. Então, é uma área que não liga para a formação, liga para a capacidade técnica dessas pessoas. O salário é bom. Existe uma oportunidade bastante grande, bastante importante de aprender na internet. Então, existem muitos cursos online hoje sobre machine learning, sobre inteligência artificial. Eu coloquei boa parte do meu curso também na internet, no canal da USP. Muitos avanços positivos para a humanidade que vamos conseguir com a inteligência artificial, né, para os hospitais, para as faculdades, conhecimento científico, etc. E todos os dias aparece um novo exemplo na mídia, né, uma nova área que utilizou essa inteligência artificial para diminuir o desmatamento da Amazônia, por exemplo, né, para melhorar o trânsito nas grandes cidades, por exemplo. Lá fora, estão muito interessados em dados brasileiros. Por quê? Por causa da nossa diversidade. E os pesquisadores do mundo inteiro, das melhores universidades do mundo inteiro, estão ativamente procurando colaborar com nós do Brasil para também ter acesso à nossa diversidade. Então, em vez de você ter que fazer uma pesquisa no mundo inteiro, existe um país no mundo que tem o mundo inteiro dentro dele, e é o Brasil. E tem aberto bastante portas para nós em colaborações internacionais. A ideia do Watson em si é trabalhar junto com os seres humanos, porque o ser humano continua sendo bom em muitas coisas. Ao ponto de eu levantar minha mão e fazer esse movimento, é uma coisa simples para mim, mas é muito complexo para um robô simular isso. Qual é a ideia do paradoxo de Moravec? Que os robôs conseguem fazer computadores conseguem fazer coisas muito difíceis, analisar dados absurdos, né? Tirar insights, informação, mas talvez para fazer esse simples movimento nunca vai ser igual ao meu, porque nesse momento está passando minha rede sanguínea, os neurônios, né? Tudo que tem aqui dentro que o robô ou até um computador não consegue fazer ainda. Então, ao meu crer e por tudo que eu já venho estudando é que vai demorar
e que a gente vai trabalhar junto. O ponto principal é que estamos em transformação, que vão mudar os desafios daqui para frente, vão, mas que os robôs vão nos substituir, isso vai demorar, até porque não temos nem capacidade tecnológica para isso ainda. Dentro desse processo da revolução da informação e a inteligência artificial como um grande ferramental, uma área importante de desenvolvimento, ela de fato vai substituir seres humanos em algumas tarefas. Né? Aquelas que são muito procedurais, né? Vai sobrar mais tempo para a gente pensar em outras coisas. Lavar roupa, né? Isso, secar, passar, arrumar a casa, coisas desse tipo que tomam o nosso tempo, né? Possam completamente automatizadas, né? E a gente vai ter que se tornar mais eficiente, né? Naquilo que a gente faz. Dentro desse cenário, a gente precisa ter uma preocupação com essas gerações que estão nesse processo de transição. Mas nós, seres humanos, temos uma capacidade de adaptação extraordinária. Desde que, obviamente, a gente esteja motivado para mudar a nossa posição e aprender coisas novas. Então, a questão é como é que você traz essas pessoas, profissões que serão substituídas, consiga se sentir útil. Então, acho que esse processo de transição vai requerer, da gestão pública, um olhar muito, muito importante, né? A medicina, a engenharia, a biologia, as ciências humanas, elas hoje estão, na verdade, essas fronteiras bem delineadas anteriormente, elas estão começando, na verdade, a serem desfeitas por uma construção de um conhecimento que é muito mais multidisciplinar do que ele era. Mas eu acho que a gente não tem que temer a inteligência artificial, eu acho que a gente tem que ver a inteligência artificial como um grande estímulo para fazer a gente evoluir ainda mais, principalmente a nossa inteligência.